Então aí entra um pouco sobre a atualização que ele vai falar do Leibniz, né, no livro. Nisso me veio uma coisa, vamos tentar atualizar aqui, vamos brincar um pouco. Quando ele conversa, né, sobre o conceito de outrem, ele traz os componentes de mundo possível, rosto existente, linguagem real ou fala. Então, como analisar, professor, essa linguagem, esse rosto, esse mundo possível virtualizado nesse momento pandêmico que nós encontramos, né? Sem os afetos, as afecções, que essa imanência, né, o corpo em imanência produz, né, melhor falando. Como pensar esses componentes virtualizados sem essa potência, ou quais seriam as possíveis potências? Porque de alguma maneira isso já estabelece a relação do conceito com o tempo, né? No sentido de que o conceito ele nos joga para um outro tempo, né? Para um tempo que ainda não é o nosso, digamos assim. Para usar um termo do Nietzsche, uma expressão do Nietzsche, né? O conceito ele é extemporâneo. É nesse sentido que ele não se limita a um contexto histórico e geográfico, ele nos coloca numa outra dinâmica ou numa outra dimensão da existência. Quando o filósofo ele cria um conceito, ele está inaugurando um mundo possível. Ele está abrindo a janela para um mundo possível. Um mundo que já começa a se desenhar a partir da existência do próprio conceito, mas que ainda não é palpável, vamos dizer assim, na medida que não se tem ainda uma familiaridade com aquele conceito. Mas, de qualquer maneira, aquele conceito ele é materializado no nosso corpo, né? Então, embora o conceito ele seja um incorporal, né, no sentido de conter forças que nos movem, né? Então é nesse sentido que a gente fala que um conceito ele é uma potência, porque justamente ele surge de uma necessidade, a necessidade de justamente inventar um novo mundo, inventar um novo olhar, uma nova saída, como diria o Foucault, um pouco de ar puro para a gente respirar, né? Então é nesse sentido que o conceito ele nos remete a esse outrem, ou a esse outrem, né? Porque ele, de uma certa forma, provoca em nós um certo abalo que nos leva para uma outra direção de nós mesmos, né? Então esse outrem, ele começa por nós mesmos, pela nossa própria subjetividade. Então é o eu que se torna outro, né? É o eu que se modifica no próprio encontro com o conceito, né? Então o conceito é como se fosse essa dinamite, essa bomba que nos faz sair do lugar, que nos leva para uma outra direção, nos encaminha para um outro nível de experiência e também para um outro modo de ser, um outro modo de subjetivação, né? Então a gente está sendo forçado aí a um novo modo de vida a partir da pandemia. Uma série de termos, situações a gente começa a enfrentar a partir desse contexto. Agora a questão, até que ponto isso vai nos modificar, até que ponto isso vai nos transformar em outras pessoas, vai alterar a nossa visão de mundo, ou para usar um linguajar comum aí, vai nos inserir num novo normal, né? Eu acho pouco provável. Eu acho que essa experiência que a gente está vivendo, ela é assustadora, ela mexe com a nossa forma de viver ou as nossas maneiras de nos relacionarmos, mas eu não acredito que seja por aí que vai nos encaminhar em direção a uma outra mentalidade, a um outro pensamento, a uma outra forma de vida. Já que, na verdade, e aí eu estou já pegando aqui um conceito ou uma ideia predominante nesse contexto da pandemia,
quando a gente pensa na ideia de um novo normal, a gente já está pensando numa forma de modelação, de regulação, de controle, a partir de interesses que são vários, mas que, de alguma maneira, os diferentes interesses são engolidos por essa máquina econômica que é extremamente presente e eficiente no sentido de determinar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de pensar. Então, não dá para a gente imaginar que essa experiência da pandemia tem nos proporcionado esse nível de compreensão que nos remete a um outro modo de ser, a uma outra perspectiva ou a um outro olhar para o nosso próprio mundo, né? A gente é levado a pensar certos caminhos, né, vamos dizer assim, como, por exemplo, trabalhar agora está exigindo de nós todo esse recurso tecnológico, todo esse acesso a esse mundo virtual. Mas eu acho que tudo isso funciona muito mais de maneira instrumental, técnica, né, no sentido do uso que a gente está fazendo dessas ferramentas, do que propriamente numa mudança de comportamento, numa mudança de sentido da nossa própria existência, penso eu, né? Não sei se fui aí de encontro à sua questão, Thales. Mundos possíveis. Entrei e eis que era um labirinto. Minto, era um misto de camadas interligadas por escadas, cheias de zigue-zague. Uma voz me disse vague, e então vaguei. Outra voz me disse escolhe, e então parei. Diante de tantas gavetas hesitei. Não sei ao certo qual devo abrir. Não há o certo, me disseram. Só há o possível. Cada gaveta é um mundo que se abre, e no fundo tudo cabe, pois uma gaveta nada mais é que uma passagem para tantas outras. Poemas Nômades, de Márcio Salles.